O eco de Pemberley Hill. Feche os olhos e deixe o mundo lá fora desaparecer. Existem segredos que o tempo tenta enterrar, mas que a verdade sempre encontra um meio de trazer à luz. Você está no lugar onde as maiores paixões e os mistérios mais profundos se encontram. Se você busca histórias que desafiam a mente e tocam a alma, sua jornada começa agora. Antes de darmos o próximo passo rumo ao desconhecido, deixe o seu gostei, inscreva-se e compartilhe este momento com quem também sabe apreciar o poder de uma grande narrativa. O silêncio terminou. É uma verdade universalmente conhecida que uma mente desocupada busca o erro, mas uma mente sobrecarregada pelos segredos de outrem busca. Acima de tudo, a fuga. A manhã em que a carruagem de aluguel deixou as ruas barulhentas de Londres estava envolta em uma névoa fria e persistente, típica de um outono que se anunciava rigoroso. No interior do veículo, Margaret Dashwood observava a paisagem mudar através da janela embaçada. Suas mãos, protegidas por luvas de pelica desgastadas pelo uso, seguravam com firmeza uma pequena bolsa de couro onde guardava suas poucas referências e uma carta de recomendação que mudaria, para sempre, o curso de sua existência. Margaret não era uma heroína de romance comum, não possuía a beleza estonteante que paralisava salões de baile, nem a fortuna que atraía pretendentes ambiciosos. Sua riqueza residia em sua capacidade de observação, em seu intelecto agudo e na precisão com que manejava apenas sobre o papel. O destino de sua longa e desconfortável jornada era Pemberley Hill, uma propriedade rural isolada no coração de Derbyshire. O nome, embora pomposo, carregava na boca dos habitantes das vilas vizinhas um tom de reverência misturado a um temor reverencial. Pertencente à ilustre e antiga linhagem dos encarregados da região, a mansão precisava de alguém que pudesse organizar a vasta e caótica biblioteca da família, além de transcrever as crônicas e diários de viagem do falecido patriarca. Era um trabalho digno para uma jovem de boa criação, mas sem dote, que precisava prover o próprio sustento após a ruína financeira de seu pai. À medida que os cavalos avançavam pelas estradas sinuosas e cercadas por carvalhos centenários, a silhueta de Pemberley Hill finalmente se revelou. A casa era uma obra-prima de arquitetura em pedra cinzenta, com grandes janelas em arco que refletiam o céu plúmbeo. Havia uma elegância severa naquele lugar, uma imponência que parecia sussurrar que o tempo ali corria de forma diferente. A carruagem parou com um solavanco diante da grande escadaria de entrada. Margaret respirou fundo, ajustou as fitas de seu chapéu de viagem e desembarcou, sentindo a brisa úmida da tarde tocar seu rosto. Ela foi recebida pela governanta, a senhora Reynolds, uma mulher de aparência severa, mas cujos olhos revelavam uma bondade cansada. A senhora Reynolds conduziu Margaret através de corredores vastos, decorados com tapeçarias que narravam batalhas antigas e retratos de antepassados cujos olhos pintados pareciam seguir cada movimento da recém-chegada. O som dos passos de ambas ecoava no piso de mármore polido, acentuando a sensação de vazio e isolamento que reinava na propriedade. O jovem mestre, o Sr. Richard Alistair, a receberá no salão de leitura após o chá, explicou a governanta, enquanto guiava Margaret até os aposentos que lhe haviam sido reservados na ala leste da casa. Ele é um homem de hábitos precisos, senhorita Dashwood. Aprecia a pontualidade tanto quanto o silêncio. Desde a tragédia que se abateu sobre esta casa, o Sr. Richard assumiu responsabilidades que esmagariam homens mais velhos. Margaret agradeceu e guardou a curiosidade para si. A menção a uma tragédia não a surpreendeu. Casas daquele tamanho raramente eram desprovidas de fantasmas, literais ou metafóricos. Seu quarto era confortável, decorado com móveis de jacarandá
e uma lareira que já estalava com lenha nova, oferecendo um calor acolhedor que contrastava com a frieza dos corredores. Após refrescar-se e trocar o vestido de viagem por um traje de linho escuro, apropriado para o trabalho, ela se dirigiu ao salão de leitura conforme instruído. Ao abrir a pesada porta de carvalho da biblioteca, Margaret sentiu o aroma característico de pergaminho antigo, couro e cera de abelha. As estantes subiam até o teto abobadado, repletas de milhares de volumes que representavam séculos de conhecimento acumulado. No centro da sala, diante de uma imensa escrivaninha coberta de mapas e manuscritos, estava um homem. Richard Allister era a personificação da aristocracia rural, alto, de postura impecável, com cabelos escuros que emolduravam um rosto de traços marcantes e expressão reservada. Seus olhos, de um azul profundo e frio como o gelo de um riacho de inverno, ergueram-se para encarar Margaret quando ela entrou. Havia uma intensidade em seu olhar que fez a jovem hesitar por um breve instante, mas ela manteve a postura, inclinando-se em uma reverência polida. Senhorita Dashwood, presumo, disse ele, com uma voz de barítono que preencheu o espaço com autoridade natural. Ele se levantou, indicando uma cadeira diante da mesa. Fico satisfeito que sua viagem tenha sido segura. A estrada de Derby pode ser traiçoeira nesta época do ano. O trajeto foi longo, Sr. Allister, mas a beleza da paisagem compensou o desconforto, respondeu Margaret, sentando-se com a elegância que sua mãe tanto insistira em lhe ensinar. Estou pronta para iniciar os trabalhos na biblioteca assim que o senhor desejar. Richard observou-a por alguns segundos em silêncio, avaliando não apenas suas palavras, mas a firmeza de sua voz. A maioria das jovens de sua posição demonstraria timidez ou nervosismo diante dele, mas Margaret possuía uma tranquilidade intelectual que o intrigou. O trabalho que a espera não é simples, começou Richard, voltando a sentar-se e apoiando as mãos espalmadas sobre a mesa. Meu pai passou os últimos anos de vida documentando a história política e social de Derbyshire, além de manter diários pessoais detalhados. Ele era um homem meticuloso, mas nos meses que antecederam sua morte, sua mente tornou-se confusa. Os papéis estão desorganizados, misturados com correspondências que não deveriam estar expostas. Sua tarefa será catalogar tudo, separar os documentos públicos das memórias familiares e preparar o material para uma possível publicação. Compreendo perfeitamente, disse Margaret. A organização de memórias exige tanto cuidado com a verdade histórica quanto respeito à privacidade da família. Um lampejo de algo que parecia aprovação cruzou o rosto severo de Richard, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Ele indicou uma pilha de caixas de madeira no canto da sala. Começaremos por aquelas correspondências. Há cartas ali que datam de 20 anos atrás. Peço apenas que, se encontrar algo que pareça de natureza estritamente pessoal ou confidencial, o documento seja entregue diretamente a mim, sem ser discutido com os criados ou com qualquer pessoa fora desta sala. Minha discrição é absoluta, Sr. Allister. Minhas referências atestam isso. Assim espero, senhorita Dashwood. Pemberley Hill é uma casa que preza pelo decoro. O que acontece sob este teto, permanece sob este teto. Com essas palavras, o acordo estava selado. Nos dias que se seguiram, Margaret estabeleceu uma rotina rigorosa. Ela acordava cedo, antes mesmo que os primeiros raios de sol conseguissem romper a névoa matinal, e se recolhia à biblioteca. Passava horas examinando papéis amarelados, decifrando a caligrafia outrora firme e depois trêmula do falecido Sr. Allister. A convivência com Richard era pautada por uma polidez distante, mas inevitável. Quase todas as tardes, ele entrava na biblioteca para verificar o progresso do trabalho. O que começou como breves trocas de relatórios profissionais,
logo se transformou, de maneira sutil e orgânica, em conversas mais longas. Eles discutiam literatura, filosofia e as mudanças políticas que abalavam o continente. Margaret descobriu que, por trás da fachada fria e altiva de Richard, havia um homem de inteligência vasta, que se sentia profundamente isolado em sua posição de poder. Por sua vez, Richard encontrou em Margaret uma interlocutora à sua altura. Alguém que não concordava com suas opiniões apenas por subserviência, mas que defendia seus pontos de vista com argumentos lógicos e uma ironia refinada que o fazia sorrir um evento raro naquela casa. A atração entre os dois crescia como uma corrente invisível, mas poderosa. Era um sentimento que se manifestava nos pequenos detalhes, no toque acidental de suas mãos ao compartilharem um livro, na forma como o olhar de Richard permanecia nela por alguns segundos a mais quando ela sorria, ou no cuidado com que ele garantia que a lareira da biblioteca estivesse sempre abastecida para que ela não sentisse frio. No entanto, ambos sabiam que a barreira social que os separava era intransponível segundo os padrões da época. Ele era um grande proprietário de terras, ela, uma funcionária contratada. O orgulho dele e o bom senso dela agiam como sentinelas, impedindo que qualquer confissão verbal fosse feita. Contudo, a calmaria de Pemberley Hill era superficial. No final da segunda semana de sua estadia, enquanto organizava uma caixa de documentos que pertencera ao antigo secretário da família, Margaret encontrou um fundo falso na estrutura de madeira. Seu coração acelerou quando seus dedos tocaram o metal de uma pequena chave dourada. Com cuidado, ela usou a chave para abrir um compartimento oculto, revelando um maço de cartas amarradas com uma fita de seda preta que o tempo havia desbotado. Ao abrir a primeira carta, Margaret percebeu imediatamente que não se tratava de registros agrícolas ou transações comerciais. A caligrafia era elegante, feminina, e as palavras escritas transbordavam desespero e angústia. À medida que lia as linhas finas, a jovem escritora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As cartas eram de autoria de Lady Eleanor, a irmã mais nova de Richard, que todos na vila diziam ter falecido de uma febre súbita 5 anos antes. Mas o conteúdo daquelas páginas narrava uma história completamente diferente. Eleanor não morrera de febre. Ela havia descoberto um segredo financeiro devastador envolvendo desvios de fundos públicos praticados pelo próprio pai, o antigo patriarca. Eleanor ameaçara denunciar o esquema para salvar a honra de uma família local que fora injustamente arruinada e acusada pelo crime. A última carta, datada de poucos dias antes de seu desaparecimento oficial, terminava com uma frase perturbadora. Meu pai e Richard sabem que descobri tudo. Eles dizem que farão o que for necessário para proteger o nome Alistair. Temo pela minha vida nesta casa. Margaret parou de ler, respirando com dificuldade. O silêncio da biblioteca de repente pareceu sufocante, quase ameaçador. Ela olhou para a porta, meio esperando que Richard entrasse a qualquer momento. O homem que ela estava começando a admirar, o homem cujos modos gentis e intelecto haviam cativado seu coração, seria capaz de cumplicidade em algo tão terrível? Ele teria silenciado a própria irmã para proteger a reputação e a fortuna da família? O conflito interno que se abateu sobre Margaret foi avassalador. O bom senso dizia que ela deveria queimar aquelas cartas, arrumar suas malas e deixar Pemberley Hill na manhã seguinte, fingindo nunca ter sabido de nada. Mas sua integridade e o sentimento que nutria por Richard exigiam a verdade. Ela precisava saber se o homem que amava era um monstro oculto por trás de trajes aristocráticos,
ou a vítima de uma teia de mentiras tecida por seu pai. Naquela noite, a tempestade que se formava no horizonte finalmente desabou sobre Derbyshire. O vento uivava contra as janelas de pedra e os trovões faziam a estrutura da mansão vibrar. Margaret permaneceu na biblioteca, à luz de uma única vela iluminando o manuscrito incriminador sobre a mesa. Ela tomou sua decisão. Não fugiria. Esperaria por ele. Pouco antes da meia-noite, a porta da biblioteca se abriu. Richard entrou, parecendo cansado, com a jaqueta molhada pela chuva da vistoria que fizera nas propriedades. Ele parou ao ver Margaret ainda ali, sentada na penumbra. Senhorita Dashwood, o que a mantém acordada até estas horas? A tempestade a assustou? Perguntou ele, aproximando-se com genuína preocupação na voz. Margaret levantou-se lentamente. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar estava firme, fixo nos olhos azuis de Richard. A tempestade do lado de fora não é nada comparada à tempestade que encontrei nestes papéis, Sr. Alistair, disse ela, sua voz ecoando de forma clara no salão silencioso. Ela indicou as cartas sobre a escrivaninha. Eu prometi discrição, mas também prezo pela justiça. Encontrei as cartas de sua irmã, Eleanor. Richard congelou. Toda a cor desapareceu de seu rosto instantaneamente, deixando-o com uma palidez cadavérica. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo, e por um longo e terrível momento, o único som na sala foi o do vento fustigando os vidros. Você não deveria ter mexido nessa caixa, disse ele, com uma voz baixa, fria e perigosa, que fez o coração de Margaret falhar uma batida. Ele deu um passo à frente, entrando no círculo de luz da vela. Algumas verdades pertencem ao passado, senhorita Dashwood, e mexer nelas pode ser extremamente imprudente. Richard deu mais um passo à frente, e a luz trêmula da vela esculpiu sombras profundas em seu rosto aristocrático. A frieza em suas palavras flutuava no ar da biblioteca, como a geada que cobria os jardins de Pemberley Hill. Margaret sentiu o peso daquela presença, o perigo iminente de desafiar o homem mais poderoso da região, mas não recuou. Ela manteve os olhos fixos nos dele, sustentando o olhar com a dignidade de quem não teme a verdade, apenas a mentira. Se a imprudência consiste em buscar a justiça para os inocentes, então admito minha culpa, Sr. Alistair, respondeu Margaret, com a voz baixa, porém perfeitamente firme. Conquanto não acredito que o homem com quem compartilhei tantas ideias e cujos pensamentos aprendi a respeitar seja o mesmo que compactuou com o silenciamento da própria irmã. Diga-me que estou certa. Diga-me que essas cartas mentem. Richard soltou um riso curto, amargo, que não chegou aos seus olhos. Ele passou a mão pelos cabelos escuros, desalinhando-os, revelando pela primeira vez uma vulnerabilidade que tentava esconder a todo custo sob sua postura impecável. O orgulho que o sustentava parecia rachar diante da determinação da jovem escritora. Você não entende o que está em jogo, Margaret, disse ele, usando o primeiro nome dela pela primeira vez. Uma quebra monumental no decoro da época que fez o coração da jovem dar um salto. O mundo que nos cerca se alimenta de reputações. Uma única mancha no nome de uma família como a minha pode arruinar a vida de centenas de camponeses e trabalhadores que dependem das nossas terras para sobreviver. Se o crime de meu pai fosse revelado naqueles dias, o banco confiscaria cada centavo de Pemberley Hill. Famílias inteiras morreriam de fome. E para salvar os outros, vocês sacrificaram Eleanor? Perguntou ela, sentindo um aperto no peito, temendo a resposta. Richard aproximou-se da mesa, apoiando as duas mãos sobre o carvalho escuro, inclinado em direção a ela. O aroma de chuva e terra molhada que vinha de suas roupas preencheu o espaço entre os dois. Eu não sacrifiquei minha irmã, sussurrou ele, e havia uma dor genuína,
dilacerante, em sua voz de barítono. Eu a salvei. Meu pai estava fora de si, consumido pela paranoia e pelo medo da ruína. Quando ele descobriu que Eleanor pretendia entregar os documentos ao magistrado, ele ameaçou interná-la em um asilo de alienados no norte, de onde ela nunca mais sairia. Eu precisei agir rápido. Forjei a história da febre súbita com a ajuda do médico da família, e na calada da noite, ajudei Eleanor a escapar para o continente. Ela está viva, Margaret. Mora na França, sob um nome falso, livre da tirania de meu pai. E segura. Margaret deu um passo para trás, assimilando a revelação. O arrepio que sentira antes não era de horror pelo homem diante dela, mas de alívio. O mistério que cercava a casa não era fruto de uma crueldade de Richard, mas de um sacrifício silencioso que ele carregava sozinho há 5 longos anos, suportando o julgamento e o desprezo sussurrado dos vizinhos para manter a irmã viva e os inocentes protegidos. Por que nunca contou a verdade a ninguém? Perguntou ela, com a voz agora suavizada pela empatia. Porque o segredo só permanece seguro enquanto for pesado demais para ser compartilhado, respondeu Richard, os olhos azuis agora fixos nos dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Até hoje, até você encontrar essas cartas e desarmar todas as minhas defesas com essa sua busca implacável pela verdade. A tensão que antes parecia perigosa transformou-se em algo completamente diferente. Naquele canto isolado da biblioteca, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, a distância social que os separava desmoronou. Richard estendeu a mão lentamente, os dedos longos hesitando por um segundo antes de tocarem a face de Margaret. O toque era quente, contrastando com o frio da noite, e trazia consigo o peso de todos os sentimentos que haviam reprimido nas últimas semanas. Desde o momento em que você desceu daquela carruagem, Margaret, minha vida deixou de ser um plano perfeitamente calculado, confessou ele, com a voz rouca pela emoção contida. Eu tentei manter o orgulho, tentei me lembrar de quem eu era e de quem você era perante o mundo, mas seu intelecto, sua coragem, você se tornou a única luz nesta casa sombria. Eu não posso e não quero mais lutar contra isso. Margaret sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, não de tristeza, mas pela beleza daquele momento há muito esperado. Ela inclinou o rosto contra a mão dele, aceitando o romance que desafiava todas as regras da sociedade rústica de Derbyshire. O bom senso dizia que aquilo era uma loucura, que o mundo jamais compreenderia a união entre um aristocrata e uma jovem sem posses, mas o coração dela já havia tomado a decisão muito antes daquela tempestade começar. Nós enfrentaremos o passado juntos, Richard disse ela, cobrindo a mão dele com a sua. Os segredos desta casa não precisam mais ser um fardo apenas seu. Antes que Richard pudesse responder, um som agudo e metálico ecoou pelo corredor do andar superior, seguido por um grito abafado vindo dos aposentos da governanta. O momento de confidência foi quebrado instantaneamente. Richard afastou a mão, sua postura de alerta voltando de imediato. Ele olhou para a porta da biblioteca e depois para Margaret, cujo coração voltou a acelerar, mas desta vez por um novo e desconhecido temor. Alguém, ou algo, parecia não querer que o passado de Pemberley Hill fosse finalmente pacificado. Alguém ou algo parecia não querer que o passado de Pemberley Hill fosse finalmente pacificado. Mas o destino tem suas próprias regras. O verdadeiro segredo daquela colina não estava enterrado nas paredes de pedra da velha mansão, mas sim nos diários ocultos sob o confessionário da capela abandonada. Foi ali que a verdade finalmente veio à tona, revelando que a tragédia do passado não passou de uma conspiração movida por ganância e silêncio.
Ao compreender o peso da história, os últimos herdeiros decidiram trancar os portões de Pemberley Hill para sempre, deixando que o tempo consumisse o que restou. Com a revelação feita, o peso que assombrava o lugar pareceu finalmente se dissipar no ar da manhã. Agora, as luzes se apagaram por completo. O mistério encontrou o seu repouso e a verdade, enfim, fez o seu papel. Se você se deixou levar por este mistério, deixe seu gostei e inscreva-se no Cinema de Ouvido. Até a próxima história.